Boa tarde a todos e a todas. Sejam bem-vindos, não é, para esse momento de compartilhar conhecimento, de dialogar, não é? Essa mesa redonda, o Laboratório de Ensino de Matemática, o PIBID, contribuições para a formação docente. Ok? Ela está inserida, esse evento, esse momento, ele está inserido dentro de um evento maior, que é a quarta semana acadêmica do IFPE, né, que existe uma programação que ela vai do dia 4 ao dia 12, dia 8, isso, dia 4 ao dia 8. Tem vários eventos que estão inseridos nesse momento dessa quarta semana acadêmica do IFPE, né? Entre eles tem a 10ª jornada de iniciação científica, encontro de pesquisadores, encontro de pós-graduação, e essa mesa redonda ele se insere na jornada educacional do programa do PIBID e de residência pedagógica. Eu convido os outros membros para participar agora dessa abertura, o professor Carlos Eduardo e o professor José Luiz. Sejam bem-vindos, né? Eu fico muito feliz em tê-los nesse momento para compartilhar, né, dessa quarta semana acadêmica, e em especial dessa mesa redonda, onde a gente procura dialogar sobre o PIBID e também o Laboratório de Ensino de Matemática. Né? Aqui eu vou apresentar inicialmente Carlos Eduardo, que também vai seguir a ordem na fala. Carlos Eduardo, ele é licenciado em Matemática pela UFCG, né? Concluiu o mestrado em Educação Matemática pela Unesp, né? Campus de Rio Claro, onde desenvolveu sua pesquisa sobre formação inicial de professores de matemática, relacionado ao uso de tecnologia, né, educacional, e é doutor no ensino das ciências e matemática pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, né, pesquisando sobre laboratório. Então, é um tema que Carlos ele já vem há um tempo falando sobre isso, né? Já atuou nos cursos de licenciatura em matemática na engenharia civil, né, nos estados da Paraíba, Rio Grande do Norte e Pernambuco, o EPB, o PE, a ESGA. Atualmente faz parte do corpo docente aqui do IFPE Campus Pesqueira. Seja bem-vindo, meu amigo de trabalho aí, meu companheiro, né, de educação matemática, de didática da matemática. Obrigado. O nosso outro amigo aqui é o professor José Luiz Cavalcante, né, já também com uma larga experiência, né, dentro da educação matemática, didática da matemática. Ele é doutor em ensino das ciências e matemática pelo programa de pós-graduação em ensino das ciências pela Universidade Federal Rural de Pernambuco. É professor da Universidade Estadual da Paraíba, a nossa querida UEPB, Campus 6 de Monteiro. É mestre em Ciências e Matemática pela Universidade Estadual da Paraíba. Atua como professor e pesquisador no curso de licenciatura em Matemática e na especialização no ensino de Ciências da Natureza para a convivência com o semiárido. Foi diretor adjunto, também coordenador do PIBID, da UEPB, foi lá na UEPB, atuou, né, como educador na educação básica. Acredito que Carlos também, já há um bom tempo, vem conhecendo o chão da escola de perto, né, da escola básica, e isso aqui faz esse diferencial. Coordena um núcleo de estudos e pesquisas em matemática, né, com o professor Zé Luiz, está ligado à reunião de estudos em didática da matemática rede, né, e também coordena o grupo de trabalho do GT14 da Sociedade Brasileira de Educação Matemática, Didática da Matemática, da SBEM. Né, sejam bem-vindos. Eu sou o Fernando Emílio, sou professor aqui da IFPE, né, também fui companheiro de Carlos Eduardo, de José Luiz,
minha pós-graduação, meu doutorado foi na Universidade Federal Rural de Pernambuco, meu mestrado também foi na Universidade Federal Rural de Pernambuco. Hoje, estou como convidado lá no mestrado de Caruaru, né? Na PPGEC-M, e assim, nós viemos aqui para compartilhar um pouco. Eu agora solicito a Carlos Bino, que está aí por trás das cortinas, agradeço muito ao o meu coordenador aqui do IFE, que está contribuindo, para convidar Carlos Eduardo para iniciar a fala. Depois, o amigo Zé Luiz dá continuidade a essa fala. E logo após José Luiz, eu também vou fazer uma breve fala para contribuir com esse diálogo, não é tão importante para a formação inicial dos professores, não é? E também com a mesma importância para a educação básica, não é? O ensino de matemática na educação básica. Ok? Vamos lá, Carlos. Olá, pessoal. Bom dia, amigos. Fernando Emílio, Zé Luiz, Bino, que está por trás. E todo mundo está presente aqui nessa mesa, né? Então, acho que esse momento agora é o momento da gente trocar ideias um pouquinho sobre essa relação que existe entre o laboratório, né, de ensino de matemática e o PIBID. Então, essa relação, acho que a gente quer tentar deixar um pouquinho evidente hoje aqui. Então, vamos ver se a gente consegue conversar nesse sentido. Não é isso? Isso. Então, vamos lá, né? Bem, para a gente começar, eu sempre gosto de. Esse é o tema, né, da nossa mesa, né? Vou começar a minha fala a partir daí. E acho que vale a pena a gente fazer algumas discussões, né, que envolvam exatamente essa relação entre o Laboratório de Ensino de Matemática, que é o nome que habitualmente ou mais fortemente a gente consegue ver e encontra fortemente por aí, e o PIBID, né? Então, que contribuições essas vão aparecer? Eu vou tentar dar um destaque um pouquinho da minha fala sobre o Laboratório de Ensino de Matemática e a sua formação, e as implicações, as contribuições fortemente para a formação docente. E aí depois o professor Zé Luiz vai trazer as discussões que envolvem, né, essas experiências com o PIBID, e Fernando acho que vai tentar arrematar essa ideia de como a gente chega nessa contribuição e nessa relação entre o laboratório e o PIBID, né? Como é que a gente pode encontrar essas relações de modo a contribuir com a formação docente, tá? Então, a proposta, basicamente, para hoje, para a minha fala inicial, é tentar fazer essa discussão que eu acabei de mostrar para vocês, né? Falar um pouco sobre o que é o laboratório, né? Como é que ele vem caracterizado na literatura, nas pesquisas brasileiras sobre o que é. Então, vou dar um viés a partir da pesquisa, e a partir da pesquisa, como é que a gente vê a sala de aula. As pesquisas apontam muito o que a sala de aula apresenta, né? Mas, e começar como o Fernando já tinha feita essa apresentação, né? Eu sempre gosto de me apresentar e começar com essa fala dizendo, né, que eu sou professor de matemática, né? Tenho muito prazer em ser professor de matemática, foi por escolha, né? E hoje, por escolha, eu trabalho na formação de professores de matemática, né? Então, eu acredito que a minha... Eu trabalhei muito para tá pensando nisso aqui, essas discussões todas, né? Vem toda uma história da minha formação, e por isso faz sentido evidenciá-la, né? Desde 2000 eu começo a discutir as questões envolvendo a formação do professor de matemática. Lá, quando eu estava aprendendo a ser professor de matemática, na formação institucional, na licenciatura em matemática da UFCG, foi onde eu me formei. Eu sou pernambucano, mas acabei fazendo minha graduação lá em Campina Grande, né, na Paraíba. Depois saí para fazer o meu mestrado no interior de São Paulo, na Unesp, onde mais fortemente comecei a discutir em grupos de pesquisa já de formação de professores, pensando na tecnologia. E quando eu voltei para Pernambuco, logo depois de 2010, eu comecei a trabalhar e logo demorei 10 anos para entrar no doutorado, né? No meu doutorado comecei a trabalhar sobre isso, né? E, como o Fernando já colocou, minhas experiências passam desde a educação básica, né, na Paraíba, em Pernambuco, no Rio Grande do Norte, depois voltei para Pernambuco para trabalhar aqui no IFPE, discutindo sobre a formação de professores de matemática, né, vinculadas fortemente ao uso de tecnologias. E dentro desse espaço que a gente vai conhecer, que é o laboratório, né? Só que eu sempre gosto de dizer, né, para onde é que a gente vai, né, nessas histórias todas? Para onde é que a gente começa a discutir, né, para onde é que a gente caminha, né?
Então, eu sempre gosto de trazer essa imagem, né, que remete a uma interpretação, um diálogo que existe lá no livro Alice no País das Maravilhas, né, de Lewis Carroll. É um livro bem antigo, né? Tem muitos elementos matemáticos dentro desse livro, então vale a pena, que você não conhece, dar uma olhadinha no Alice no País das Maravilhas, que nunca leu o livro, tem muitas referências, e tem uma interpretação muito legal nessa relação aí entre Alice e o gato, né, o Cheshire. Então, e ela questionando, por onde é que eu devo ir, que caminho eu devo seguir, e ele vai e começa a colocar, por onde você quer ir? Ela não sabe, né, para onde ela quer ir, e ele vai e responde, né, numa livre interpretação minha, né, claro, mas assim, para quem não sabe onde quer ir, qualquer caminho serve, né? Então, acho que a gente precisa ter um norte, a gente precisa ter um sul, a gente precisa direcionar, né? A gente precisa tomar um caminho, escolher um caminho para seguir, né? E o caminho que eu, academicamente, acabei escolhendo foi de discutir as questões que envolvem o laboratório, né? Associados à matemática, é assim que eu chamo, de maneira bem mais abrangente, para a formação do professor de matemática, ou para a formação de conceitos de matemática, quando a gente vai pensar lá na escola básica. Então, e quando eu estou colocando isso lá na escola básica, na formação de professores, eu estou olhando e observando que existem dois espaços, ou mais de um espaço, onde os laboratórios trabalham e funcionam. É exatamente sobre isso aí que eu queria destacar. Né? E aí eu vou começar a evidenciar um pouquinho de que esse trabalho tudo que a gente está desenvolvendo, que a gente desenvolve, que a gente pesquisa, ele vai como um caminho de pesquisa, né? Nós estamos vinculados ao mesmo grupo de pesquisa, o professor Fernando Emílio, eu, Carlos Eduardo, professor Zé Luiz também, estamos vinculados ao mesmo grupo de pesquisa, o EPDIMA, e depois a gente pode falar sobre ele um pouquinho mais. Mas que basicamente é isso. O que é pesquisa? Como é que a gente faz a pesquisa envolvendo isso? É procurar conhecer, de fato, o que já existe, identificar o que ainda não foi feito, tentar catalogar e selecionar exatamente todo esse material que há, para a gente depois divulgar à sociedade e tentar contribuir em algum lugar que ainda não foi trabalhado. Né? Então, basicamente, a pesquisa se dá dessa forma. E a pesquisa que eu desenvolvi durante o meu processo de doutoramento, ele caminhou exatamente nesse sentido, né? Buscando conhecer um pouquinho o que era esse laboratório de matemática. O título da mesa da gente fala Laboratório de Ensino de Matemática. Né? E ela vem exatamente de uma perspectiva lá de Dario Fiorentini, professor lá de São Paulo, e ele acabou descrevendo isso, né, como um dos focos temáticos da pesquisa brasileira em educação matemática, que este era um dos focos. Né? Ou seja, pesquisar sobre laboratórios para o ensino da matemática era um dos focos, né, que o Dario Fiorentini selecionou, indicou lá em 93, né, que era uma das pesquisas se desenvolviam, né, em torno desse laboratório, né, e chamou dessa forma, laboratório para o ensino. Né. Diante dos achados da nossa pesquisa, né, achamos por bem, né, Oliveira 2023, é esse que vos fala, tá? Sou eu. E aí nós achamos no processo, né, colaborativo de produção da nossa tese, né, e eu redefinir este foco temático, né? E esse foco temático ele tornou-se um pouco mais abrangente, né? Ele se colocou como o laboratório associado à matemática. Então, que laboratório é este? Né? Então, depende de onde a gente está falando, depende da finalidade do que a gente quer, não só pelas terminologias que estão ligadas a ele, mas pelas múltiplas concepções associadas a este laboratório. Ao que se acredita, né, de ensino, o que se acredita de aprendizagem, o que se acredita de matemática, né, tem que pensar nessas questões, para a gente definir esse laboratório. Né? Mas essa redefinição é baseada fortemente, é bem fundamentada nos achados de pesquisas que existem, na literatura acadêmica produzida aqui no Brasil, nos últimos 40 anos. Né? Então, eu trago uma linha do tempo, né? Apresentei já essa linha do tempo, já anteriormente, mas só para a gente ver que há uma origem na discussão sobre laboratório, ainda não era sobre laboratório especificamente, lá em 1983, com o Rui Barbosa, quando ele fala sobre taquimetria. Né? Então, existe já um germezinho lá antigo que fala sobre isso aí. Em 2020, Euclides Rocho enaltece, né, publicamente, num texto lá, numa palestra, sobre o espaço físico. Né? Mas o espaço físico
do laboratório, mas também da metodologia. Então, lá em 1920, né, a gente pensa aí, já tem mais de 100 anos, né, dessa fala de Euclides Rocho, um educador matemático brilhante, ele coloca a excelência, ele fala da excelência desse espaço físico, que ele chamava de laboratório de matemática, simplesmente assim, sem o nome ensino, né, mas também com uma metodologia, né, que você precisa ter uma metodologia diferenciada para usar este ambiente, para usar esse equipamento educacional, digamos assim. Mas foi em 1955 que a gente começa a ver os primeiros indícios, de fato, da fala fortemente de laboratório presente em textos acadêmicos brasileiros, né? Então, essas 3 pessoas aí acabam falando e descrevendo no primeiro congresso de ensino de matemática, Congresso Nacional de Ensino de Matemática, eles falam sobre laboratório, né? Apresentam a ideia de laboratório. Então, é a referência mais antiga que a gente tem nacional, produzida academicamente, sobre a presença do laboratório. E aí, a partir daí, começa a aparecer com mais frequência, né? Em 62, nos trabalhos do professor do Lobataan, né? O codinome do professor Júlio César. E aí ele... Perdão. Ele apresenta, no livro dele, em 62, o método do laboratório, né? E ele fala exatamente também pares da matemática. Então, se vocês observarem, né, todas essas falas anteriormente, eles trabalham no laboratório voltadas propriamente para o ensino, né? Pensando no ensino, na ação do ensinar. O laboratório como uma ferramenta para o professor, né? Como espaço destinado ao professor para trabalhar com a matemática. Em 83, só coloquei como referência aí, tá bom? Em 83, a primeira dissertação. Em 2006, a primeira tese de doutorado sobre laboratório. E em 2006, a gente tem o primeiro livro da gente. O livro que fala sobre laboratório de ensino de matemática, de maior influência. E o título do livro é Laboratório, né? O Laboratório de Ensino de Matemática para a Formação do Professor, né? Então, ele evidencia a palavra ensino, mais uma vez, junto com a ideia do laboratório. Então, ele vincula, né, o laboratório como espaço para se ensinar matemática, o laboratório como um meio, um caminho, né, para se fazer a matemática dentro das escolas. E tem muitas falas dele no livro do professor Sérgio Lorenzato, nesse livro de 2006, que acaba influenciando todos os outros trabalhos acadêmicos que vêm depois dele. Né? Então, por isso que nós apontamos no nosso trabalho, né, a grande referência, a grande importância que esse livro do Lorenzato teve, né, para a formação das concepções que estão hoje presas, associadas à ideia do laboratório. Tá? Isso aqui é só um quadro de distribuição de onde os trabalhos acadêmicos foram produzidos, né, o tempo onde de fato eles... Ou melhor, quando eles foram produzidos. O que está em vermelho aí são mestrados acadêmicos, o azul são mestrados profissionais e o amarelo doutorado, né? Então, se vocês observarem, né, eles foram se concentrando a partir de 2010, né? A partir de 2010 começou uma frequência muito maior de produções acadêmicas que falavam sobre os laboratórios, né, no Brasil. E, olhando para esse quadro, eu trouxe esse gráfico para mostrar que nós, na verdade, nós produzimos a nossa tese, né, eu e meus orientadores, o professor Zé Luiz é um deles, né, que estava lá, meu co-orientador, fui co-orientador da minha tese de doutorado, nós achamos terminologias, né, diferentes. Então, essas 6 terminologias nós encontramos nos trabalhos acadêmicos. É só para evidenciar que não somente há um laboratório, uma forma de ver laboratório, ou um nome para o laboratório, né? E essa é um achado importante para a gente, né? Então, chamam de laboratório de matemática, laboratório de matemática escolar, laboratório de ensino de matemática, laboratório de educação matemática, laboratório de ensino e aprendizagem de matemática, laboratório de ensino, pesquisa e aprendizagem de matemática. Então, esses foram os nomes dos laboratórios que foram encontrados nos trabalhos, né? E eles se apresentaram nessas quantidades aí que se apresentam para vocês aí agora. Ou seja, se vocês observarem a coluna do meio, né, é a coluna que a gente tem uma maior quantidade de trabalhos, é aquelas que falam, que mencionam no termo Laboratório de Ensino de Matemática. Esse é o nome dado ao laboratório, né? A este laboratório associado à matemática. Então, por isso que, na verdade,
talvez esse nome venha, e essa é uma especulação que nós fazemos, né, no nosso trabalho, da influência que o texto Lorenzato tem, porque foi ele que acabou chamando primeiro, né, laboratório de ensino de matemática, e assim pegou, né, e acabou influenciando todos os outros trabalhos. Então, por isso que a nossa discussão hoje vem em torno disso aí, dos laboratórios. E aí elas apresentam alguns tipos diferentes, né? Em um dos trabalhos que nós encontramos, em um primeiro de 2011, a dissertação do Rodrigues, orientada pela professora Eliane Gaziri, por isso que esse documento que eu estou fazendo referência agora aí, é um artigo, um livro que foi publicado pelos dois juntos, pelo orientando e pela orientadora, né? E trabalharam sobre exatamente, tentando criar uma tipologia, né? Tipificado, quais são os tipos de laboratório que existem, né? E eles elencaram 7 tipos de laboratórios, né? O laboratório do tipo depósito-arquivo, sala de aula, né? Disciplina, o laboratório de tecnologia, o laboratório de matemática, como um laboratório tradicional de matemática, tá? Esse aqui. E o laboratório de ensino de matemática, né? Esse começou a aparecer como um dos tipos de laboratórios, já estava caracterizado na literatura e começou a aparecer, né? E ele acaba, junto com outras necessidades que foi encontrado, né, definir um laboratório também como laboratório de educação matemática. E este laboratório, né, diferentemente deste primeiro aqui, pela caracterização de Rodrigues Gaziri, é onde ele diz que é neste aqui que acontece o ensino da matemática da educação básica. Da educação básica. Esse outro, o laboratório de educação matemática do ensino superior. Ou seja, estava vinculado fortemente aos cursos de licenciatura, né, pensando bem mais do que como apenas um espaço físico onde acontece, né, a vida matemática acontece, como o Lorenzato coloca lá, dentro da escola, dentro da formação de professores, mas como um espaço, como um agente de formação. Para além de um espaço, volto a dizer, um agente de formação do professor de matemática, né? Então, quando a gente vê a literatura já vai apontando para a gente que quando vai se discutir laboratório, ele se apresenta de diversas formas, de diversos tipos, né? E nessa classificação aqui, esse laboratório é o que a gente consegue encontrar muitas vezes nas escolas, né? Mas em muitas universidades, em muitos espaços de formação, institutos federais, universidades estaduais, particulares, vão aparecer muitos laboratórios com essa terminologia, laboratório de ensino de matemática, né? Mesmo assim, pensando na formação do professor de matemática. E como é que esse laboratório ele vai contribuir para a formação de professores, né? Como ele está caracterizado como um espaço de trabalho, de fato, com a matemática, de ensino, né? Um espaço onde o professor vai levar os alunos, vai discutir com os alunos, vai trabalhar com os alunos em torno de objetos matemáticos. E essa relação que ele vai ter com os objetos matemáticos é o que vai constituir o seu objeto de trabalho, né? O seu espaço de trabalho, objeto e espaço de trabalho. Quando a gente pensa no laboratório de educação matemática, é esse laboratório que está fortemente vinculado à licenciatura, deve estar vinculado à licenciatura, e ele vai contribuir mais com a formação do professor de matemática, discutindo questões, inclusive, matemáticas, de objetos matemáticos, dentro desse espaço. Então, esse espaço até em um trabalho de 2004, um trabalho bem original também, da professora Ana Maria Torrione, ela vai discutir que o laboratório de matemática, o laboratório de matemática, ela coloca assim, mas ela pensava também que poderia ser o laboratório de ensino de matemática, e estaria dentro do laboratório de educação matemática, né? Então, ela começa a fazer essas discussões. Em 2004 surgiram, em 2011 foram formalizadas pelo Rodrigues, e em 2023, agora, né, nós concluímos, né, ou melhor, nós apresentamos uma organização que deve ir além dos tipos, né? Então, nós acabamos listando os tipos, né, os sete tipos de laboratórios que foram apresentados já na literatura apresentado por Rodrigues inicialmente, e incluímos um tipo novo, né, o tipo laboratório no museu, né, que é um dos tipos de laboratório que aparecem em uma das dissertações de mestrados analisadas. E assim, né, hoje em dia, na literatura, acho que a gente pode dizer, e afirmar exatamente isso aí, de laboratórios que estão associados à matemática, a gente tem 8 tipos, né, olhando para os trabalhos acadêmicos, né? E esses tipos de laboratórios têm características diferentes,
né, eles são formados a partir de ideias diferentes. Então, eles acabam se apresentando, né, por meio de concepções diferentes. Eles são criados, instituídos por meio de concepções diferentes. E tentamos identificar quais seriam as concepções presentes, né? Dentro desses tipos de trabalhos, existiam alguns tipos de concepções diferentes? Sim. E aí a gente consegue identificar nesses trabalhos 3 tipos de concepções diferentes. A primeira delas é o laboratório como espaço físico, né? Ou seja, o laboratório precisa ter um espaço físico para acontecer. Não faz sentido falar em laboratório sem falar de um espaço físico. Então, é necessário ter um espaço físico para que ele aconteça e ele exista, né? E aí esse está associado, ligado, né? A esses primeiros tipos de laboratórios, né? A esses primeiros tipos, as linhas vão denunciando isso. O laboratório como abordagem didática, ele vai se apresentar, né? não exigindo a existência desse espaço físico, ou seja, uma sala de aula, ela pode se configurar como laboratório, né? Uma quadra, ela pode se configurar como espaço para um laboratório um laboratório de matemática acontecer, ou um laboratório de ensino de matemática acontecer. E ainda aparece na literatura uma outra forma de entender e de ver o laboratório, que é ele como uma componente curricular, né? Então, são características diferentes para esses laboratórios, que vão além dos tipos, né? São concepções. Então, nós acabamos defendendo essa ideia que existem tipos e concepções de laboratórios presentes na literatura e que a gente precisa discutir sobre quais são as contribuições desse para a formação, não só a formação docente, mas para a formação matemática, né, das pessoas que passam pela educação básica, principalmente, né, nos institutos federais, como a gente está vinculado e pensando nisto, né? Então, se a gente for, e aí talvez seja espaço de discussão, pensar como é que esses laboratórios se apresentam nesses institutos, né? Como é que eles estão organizados, né? Uma vez que a gente trabalha com a educação básica, a parte final da educação básica, do ensino médio, como é que a gente trabalha em laboratórios vinculados à educação técnica e tecnológica aí dos nossos institutos, tá? Mas, fortemente, nossa discussão hoje vai em torno disso aí. Como é que esses laboratórios, que estão perto, muitas vezes, desses 2 tipos de laboratórios aqui, laboratório de ensino de matemática, eu mantive o título para a gente pensar nele, tá? Mas como laboratório de educação matemática, como agente de formação, ou como uma sala ambiente, eles podem, de fato, contribuir com a formação do docente, né? E aí, nesse meio, né, como já apontei, a gente tem diferentes concepções, né, porque a gente tem, e vão continuar existindo diferentes tipos e locais diferentes, onde vão formar seres humanos, né, e que vão estar vinculados a esse laboratório. Então, por existirem diferentes locos e formas de atuação, né, desses seres humanos, a gente vai existir diferentes concepções que vão estar associadas aos laboratórios. Então, por isso faz sentido a gente ampliar a ideia lá colocada por Dario Fiorentini, ampliar a ideia de laboratórios, não somente para o laboratório de ensino de matemática, né, ou para o laboratório de aprendizagem matemática, ou para o laboratório de educação matemática, né, mas em laboratórios diversos, que estão organizados, definidos, em função das características, das necessidades que vão ser exigidas do espaço onde está sendo trabalhado, né? E aí eu coloco mais ainda, quando a gente monta esses laboratórios, né, as características que os docentes, em formação, em processo de formação, né, unidas com as condições que as escolas dão para a gente, né, que as pessoas têm para trabalhar, elas vão determinar como esses laboratórios vão ser caracterizados e utilizados. Ou seja, dependem muito das pessoas que estão trabalhando lá com o laboratório, que estão trabalhando com as escolas. E isso aqui é o que vai determinar, muitas vezes, as características desse laboratório, né? Então, ele vai contribuir mais ou vai contribuir menos com a formação docente, a depender das pessoas que estão pensando e olhando para ele e trabalhando em função dele. Tá? Ele vai trabalhar mais ou menos, por exemplo, com o PIBID, né, o Programa de Iniciação de Bolsas de Iniciação à Docência, né, de Bolsa de Iniciação à Docência, se as pessoas que estão trabalhando nele tiverem empatia para trabalhar com o PIBID. Né? Então, ele vai ser voltado para matemática puramente se as pessoas estiverem só pensando em matemática puramente. Então, depende muito das pessoas e das condições institucionais que são dadas a ele, para que ele, de fato, se desenvolva. Né? E ainda mais,
para cada nível, curso ou segmento educacional, cada um desses tem os seus próprios objetivos, as suas próprias expectativas de contribuição e de atuação do laboratório no processo de formação das pessoas, no processo de ensino e aprendizagem matemática. Né? A quantidade da formação de profissionais docentes que estão à frente dessas atividades no laboratório e a determinar sobremaneira como as vivências junto aos laboratórios vão acontecer. Então, depende muito das pessoas que estão vinculadas ao laboratório para dizer, de fato, que esse laboratório vai funcionar. E potencializá-lo, né? Ou limitá-lo. Né? Potencializar ou limitar a sua atuação, pensando na sua formação matemática, pensando nos alunos de educação básica, né? Na sua formação como cidadã, mas também pensando na formação do professor de matemática. Né? E aí, e aí abro, de fato, esse espaço para que a gente comece a pensar nas contribuições do laboratório, né, como eu estou colocando, não um laboratório, não o laboratório de ensino de matemática, mas estou pensando também como as disciplinas que são chamadas de laboratórios podem contribuir para a formação do professor. Né? Como os laboratórios estão presentes nas escolas, podem contribuir para a formação docente do professor que reside lá na escola. Né? Ou seja, se existir um laboratório de matemática ou laboratório de ensino de matemática lá na escola, onde a atuação, na escola básica, onde a atuação do professor junto com seus alunos, esse espaço deve virar um espaço, ele deve contribuir com o espaço de formação docente. Porque ele favorece, ele permite a reflexão sobre a docência, sobre a reflexão sobre o processo de ensinar e de aprender a matemática. Então, os laboratórios, eles têm essa grande contribuição, né, de favorecer a reflexão sobre o processo de ensinar e de aprender matemática. Então, por isso que advogamos e batalhamos e militamos nessa seara de levar laboratórios para dentro das escolas de educação básica, seja ela federal, estadual, municipal ou particular, da rede particular. É preciso que esses espaços sejam criados para que esses espaços contribuam para a formação docente. Vejam onde é que eu estou discutindo. Né? Na educação básica, se existir laboratórios dentro da educação básica, vamos ter um espaço a mais para, podemos ter, na verdade, um espaço a mais para a formação continuada de professores, a formação em serviço dos professores e professores de matemática, ou que ensinam matemática. Né? Para a gente pensar no laboratório que está na formação do professor, ou seja, na licenciatura em matemática, na pedagogia, né, no curso de pedagogia, né, a gente está pensando que esses espaços são espaços fortemente de contribuição, porque é exatamente o espaço propício para a reflexão do ensino da aprendizagem matemática. Né? Então, nessa perspectiva, é que eu coloco, o laboratório ele só não vai contribuir para a formação docente se as pessoas que estiverem envolvidas com o laboratório não compreenderem, né, o potencial que o laboratório tem para essa formação específica deste profissional. O Lorenzato vai dizer exatamente isso para a gente. Né? O laboratório é um lugar onde se pensa no ensino da matemática. Né? É um espaço próprio para se fazer. Né? Todo profissional tem um espaço para trabalhar adequado, né? Coerente, conveniente, né? Mas que seja propício ao seu desenvolvimento profissional, o seu fazer profissional. E eu afirmo, né, baseado em toda a literatura que a gente tem, que a gente conhece, que o LEM, o laboratório, que a gente pode chamar laboratório de ensino de matemática, é de fato um espaço próprio para o trabalho do professor de matemática. E ainda mais, né? É o espaço onde a gente deve contribuir com a formação desse professor de matemática. Então, por isso que vendo e encarando, né, era o segundo, né, encarando o PIBID, né, como um espaço de formação, né, na verdade tem até teses que já estão discutindo o PIBID como o terceiro espaço de formação docente, né, mas um espaço de formação docente que vai além da sala de aula, junto com a sala de aula, né, de fato o laboratório que deve fazer essa ponte. Né? Pensamos que o laboratório é o espaço, tanto na instituição formadora, né, como na instituição de ensino, na educação básica. O PIBID é o caminho que vai favorecer, de fato, a formação do professor de matemática, vamos dizer, tanto do professor que está na sala de aula, quanto do professor que está em processo de formação. Né? A relação entre esses dois se dá por meio, hoje, fortemente, dos programas de residência pedagógica, né? E do PIBID, né? Fortemente, é o que a gente vem discutir aqui hoje. Né? E o laboratório de matemática
para mim, vejo, né, eu devia ter colocado essa imagem lá no final, mas essa imagem que eu estou sugerindo que vocês pensem, né, a criar essa ponte entre, né, o lugar de formação inicial, que é o licenciando, a licencianda em matemática ou em pedagogia, e o professor que já está em formação lá. Essa ponte é construída pelo programa, pelo PIBID. Né? Então, é o PIBID que, de fato, favorece essa ponte, o estabelecimento e a criação dessa ponte. Tá? Mas o laboratório, né, é o que vai favorecer esse fluxo, né, dessa discussão, dessa formação, como sendo um espaço, mas também como sendo uma metodologia. Né? Então, por isso que eu abordo, inclusive, essas concepções diferentes, essas formas diferentes de ver esse laboratório de matemática na sua relação com o PIBID. Eu vou dar uma paradinha por aqui, né, para escutar o professor Zé Luiz também, né, e depois o Fernando Emílio, para que a gente possa juntos ir tecendo essa nossa argumentação, né, dessa contribuição forte, né, para a formação docente, entre esses dois elementos importantes. Isso, agradeço aí essa fala inicial de professor Carlos Eduardo, né? Ele trouxe contribuições enormes sob o ponto de vista do laboratório, né? Ou seja, localizando, né, conceitualmente os tipos de laboratório e também, ao mesmo tempo, podendo aproximar esse laboratório dessa formação docente e também dessa formação enquanto um pilar, não é, do programa PIBID. E agora eu convido o professor José Luiz para também, não é, dialogar um pouco conosco sobre esse tema tão importante. Boa tarde, Fernando. Boa tarde, meu irmão Carlos Eduardo. Boa tarde, Carlos Bino, que está aí nos bastidores, nos assessorando. Boa tarde a todo mundo que veio, que está aí presente no YouTube, participando com os comentários. Nós temos muitos bolsistas do PIBID de Monteiro, né, presentes. Então, isso me deixa muito alegre. Monteiro, que atualmente tem uma situação bem peculiar em relação ao PIBID, que é o fato de termos o PIBID financiado pela CAPES e também o PIBID financiado pela FAPESC, a nossa fundação de pesquisa. Essa é uma novidade, né? Tenho pouco conhecimento a respeito de outras iniciativas parecidas, então, de alguma maneira, aqui na Paraíba, a UEPB, em parceria com a FAPESC, tem sido pioneira no sentido de expandir a possibilidade de financiamento de programas de iniciação à docência a nível estadual. Então, estou muito feliz de poder participar desse evento, agradeço demais o convite. Eu que já vim aqui nesta casa tantas vezes, inclusive, Carlos, para conversar sobre essas nuances entre laboratório, né, e o PIBID. Embora o laboratório não fosse o foco, eu acabei trazendo o laboratório como um exemplo de como a graduação, né, os aparatos de formação convencionais dentro da graduação de matemática podem servir à iniciação à docência. E aí a gente contou um pouco da história. E aí voltar novamente para esse espaço, falar novamente sobre o assunto quase 10 anos depois, né, entre uma fala e outra, é algo, assim, para mim, muito gratificante, né? Então, por essa razão, a minha fala será uma fala de reflexão a respeito do que eu disse antes, do tanto que eu vi nos últimos 10 anos e estou vendo agora, né? E pensar coisas para o futuro, pensar um pouco mais. Então, vamos começar a trabalhar, né? Obrigado, Bino. Deixa eu só fazer aqui um pequeno ajuste aqui. Perfeito. Tá. Muito bem. Então, o convite está aí, né? Laboratório de Ensino de Matemática e o PIBID, contribuições para a formação docente.
Primeira consideração que eu vou fazer é a seguinte. Quando eu pedi para Fernando colocar Carlos Eduardo em primeiro, fazer a primeira fala, eu tinha a intenção de dar a oportunidade de todos que estão aqui nesse momento de ver um trabalho que é assim fundamental hoje para quem quer discutir laboratório. O trabalho de Carlos Eduardo. O professor Carlos Eduardo tem uma história com laboratório, né? Quando o Fernando anunciou o currículo dele, já estava dada aquela história, mas as últimas discussões que ele faz, tudo que ele produziu durante o seu doutorado, é uma nova história, é um novo capítulo nessa história dele com o laboratório, né? Então, ele tem propriedade necessária para falar dos vários laboratórios, onde quer que ele vá. E aí, eu sabia que ele traria para mim as bases necessárias para que eu nem precisasse falar de laboratório aqui e focar especialmente na questão da iniciação à docência, porque eu sabia a fala, exatamente o comprometimento e o nível de discussão que ele ia trazer para nós. Claro, sempre com a leveza que só ele tem. Pois bem, para a gente seguir, na verdade, antes de seguir, eu trouxe um poema que eu fiz recentemente. Eu estava em outro momento, em outra fala, discutindo sobre outras temáticas, e essa temática era o papel da etnomatemática na vida, na formação dos professores, né? Isso analisando o papel que a pesquisa, que o foco temático da etnomatemática tinha na Paraíba, especificamente. E aí, na hora que eu estava construindo os slides, eu fiz esse texto, e ele aludia exatamente à chegada da educação superior nos interiores. E isso tem muito a ver com a minha presença aqui nesse momento, com a presença do Fernando, do Carlos Bino, com a presença do Carlos Eduardo e de todos vocês que estão nos assistindo. Vejamos por quê. Antes, sob a luz do candeeiro, nas noites de lua, estrelas no terreiro. Depois, para acender a noite do sertão, mandaram a tal de luz elétrica. E o que faltava, então? Escola, doutor. Universidade. Educar por igual nossa gente, para lutar em pé de igualdade. Respeitar esse povo e sua tradição. Entender a luz do poste, quer você goste ou não. Era isso, já era o futuro, a revolução. O sertão inteiro aceso pela luz da educação. E aí, por que essa fala, por que esse poema, antes de começarmos a falar de iniciação à docência? Exatamente porque as instituições que eu fiz questão de destacar nesse slide são instituições que mostram que, quando a educação está presente, ela é capaz de transformar a vida das pessoas. Por exemplo, Zé Luiz do Candeeiro, o poeta que acabou de declamar para vocês esta poesia, é também um caririzeiro, filho de Tupanatinga, de pais trabalhadores, né, de um pai que não teve a oportunidade de estar na escola, de uma mãe que pouco foi à escola, mas que me deram o direito de seguir em frente e correr atrás dos meus sonhos. Mas o desejo deles em me ver formado dependia da presença da instituição pública no interior. E a UEPB, onde eu trabalho, assim como o IFPB, aliás, o IFPE, os institutos federais de modo geral, que são um símbolo da expansão da educação técnica e da educação superior no interior brasileiro, me permitiu chegar aonde eu cheguei, caminhar os caminhos que eu trilhei. Se hoje eu sou professor da licenciatura, se hoje eu trabalho com iniciação à docência no PIBID, eu devo isso ao UEPB. Eu devo isso ao Centro de Ciências Humanas e Exatas, que é um pedacinho da UEPB que veio parar aqui no Cariri. E é a partir da minha entrada na UEPB, como professor ainda da educação básica, participando ali de grupos de pesquisa, que vai me ajudar a chegar no mestrado, depois no doutorado, e depois me tornar professor dessa mesma instituição. E aí, mais à frente,
eu vou criar vínculos com outras instituições. Uma delas é a própria FAPESC-PB, que financia hoje o PIB de matemática estadual, um PIB de matemática com a nossa cara, com a cara da UEPB, com a experiência que nós temos a partir da CAPES, porque aqui nós também temos bolsistas da CAPES, são mais de 20 bolsas só aqui na UEPB em Monteiro. Então, com a CAPES e a FAPESC, entre PIB de residência hoje, nós temos quase 50 bolsas. Você quer saber o que é que significa? Faça as contas. Nós somos pouco mais de 140 alunos matriculados. Então, quase um terço dos estudantes de matemática estão sendo beneficiados, têm a oportunidade de estar em um desses programas de iniciação à docência. E isso faz muita diferença para o curso que recebe esse tipo de fomento. E aí, para fechar esse ciclo, né, de relações, tem o próprio EPEDIMA, que é o nosso grupo de estudos, que tem sede aqui no IFPE, e tem um pedacinho aqui em Monteiro, né, com a gente, e isso mostra, Carlos Bino, que a educação é algo que não se faz sozinho. Por isso que também a gente faz parte da rede. A gente criou uma reunião de estudos em didática da matemática. E o que é a rede? A rede são essencialmente pessoas como Zé Luiz do Candeeiro, pessoas como o professor Zé Luiz, que saíram do interior, buscaram sua formação e voltaram para fazer educação matemática, para fazer didática da matemática no interior, onde moram, onde trabalham, e eles estão juntos. E aí a pergunta, o que é que tudo isso tem a ver com o PIBID? Qual é a ligação que isso traz em relação à iniciação à docência? Ora, se a gente pensar na iniciação à docência como um programa de fomento à formação de professores, o PIBID vai potencializar a formação de outras pessoas que, como eu, entraram na universidade com o desejo de ser professor. Vai fomentar ações, por exemplo, de integração entre os grupos de pesquisa e a escola onde esses programas acontecem. E nada disso acontece, claro, sem fomento dos institutos de pesquisa como a FAPESC, tanto aqui da Paraíba, de Pernambuco, dentre outros órgãos de fomento. Então, isso é fundamental. Isso é o fortalecimento da política de formação de professores. Aí alguém deve comentar aí no chat, né, do YouTube, vai dizer, olha, precisamos melhorar. Concordo. Mas a gente precisa agora falar também dos avanços, né? E aí, essa reflexão que eu estou colocando aqui, antes de passar para o próximo slide, é exatamente uma reflexão que eu li ontem a respeito do resultado do PISA. Então, o resultado do PISA está em alta, todo mundo comentando. Alguns países que já têm uma trajetória consolidada continuam com essa trajetória. Outros que ainda estão na luta, como o Brasil, por exemplo, estamos na luta. E aí, quando você olha para o resultado de uma avaliação externa como essa, você diz, olha, tá tudo errado, não tem como. Mas não é bem assim que a gente tem que olhar para as coisas. O resultado serve de crítica e serve de exemplo para que a gente possa pensar a educação matemática brasileira. Mas o resultado também precisa ser questionado e pensado do ponto de vista crítico. Né? Ontem eu li uma matéria da professora Michelle Artigue, ela falando da situação dos estudantes de matemática no ensino francês, e ela reclamava exatamente disso, né? Das reformas que são feitas a todo momento, mas, sobretudo, da falta de formação de professores. E aí a gente fica pensando, se na França a gente pode falar da falta de formação de professores, então aqui no Brasil também é possível falar sobre isso, fazer essa crítica e lutar por melhores condições. O PIBID é só uma das possibilidades de resposta para isso. Tá? E aí, começando pelo começo, a gente pode fazer 3 perguntas. Iniciação à docência. Quando, onde e por quê? A resposta a essas 3 perguntas, gente, está aqui do lado, nesse poema aí, que eu fiz há um bocado de tempo atrás, que se chama Euclidiana. É uma quadra. E ela diz assim, meu peito dividendo, teu olhar o divisor, a paixão no quociente teve como resto o amor. E aí, quem estiver de novo no chat vai dizer, eita, um versinho tão pequeno, tão simples,
Como pode? Ok, mas poesia não é simplesmente o que você escreve, poesia é o que você sente. Vocês querem saber qual é a história desse poema? A história desse poema foi que eu estava prestes a fazer uma palestra no Dia da Matemática, no Dia Nacional da Matemática, numa escola municipal no distrito de Mundo Novo, aqui na divisa entre Pernambuco e Paraíba. E aí eu digo, eu vou fazer um verso mais simples para brincar com os alunos, que eu vou me apresentar para estudantes ali de 10, 11, 12 anos de idade. Então, eu não preciso escrever algo sofisticado. E aí eu resolvi falar de matemática, falar da divisão, do algoritmo da divisão, Bino, que é uma coisa que é comum entre os estudantes, né, daquela idade, né, e que às vezes causa certo temor. E aí, quando eu chego na escola, que abro o meu primeiro slide com esse poema, já sabendo que eu estava numa região onde os poetas, a poesia popular flora, foi um rebuliço só. Na plateia, as crianças ficaram encantadas com a quadra, mas principalmente com o tema, essa coisa de mexer com a matemática e com a poesia. Isso foi muito interessante para eles. Por exemplo, eu tinha lá o nome Euclidiana, eles já queriam saber quem era Euclidiana, se era a responsável ou o responsável por ter feito do meu peito o dividendo, né? E foi ali, por exemplo, que nasceu, Carlos Eduardo, a coisa de misturar poesia e matemática, que até então não tinha no meu trabalho. Então, a pergunta é, quando a iniciação à docência, onde e por quê? Na prática, no chão da sala de aula, porque é lá que a gente aprende, lá é que a gente se constitui como professor, lá é que a gente faz valer, né, todo o investimento que a sociedade faz na formação da gente, se a gente estudar numa escola pública, se a gente estudar numa universidade pública, se a gente participar de um programa qualquer de fomento à nossa formação. É lá no chão da escola que as ações do IFPE, da licenciatura do IFPE, as ações das pós-graduações precisam se materializar. Sempre com calma, sempre com respeito à formação do professor. Então, por isso que a resposta estava no poema, porque Zé Luiz, o poeta e o professor, se encontram na escola, e é lá na escola que os alunos dizem, olha, pega esse negócio de matemática, mistura com esse negócio de poesia, que talvez você traga algo interessante, uma contribuição autêntica para a gente. Né? Tanto que, na época, este poema se tornou a palestra, não teve mais nada. Os slides não serviram para nada, porque a gente foi passar a discutir o que era dividendo, o que era divisor, o que era quociente, o que era resto. Essa foi a dinâmica, a tônica. Então, eu saí de lá, daquela escola, com uma bagagem imensa. E vejam, se eu, como professor, já há algum tempo na jornada, na carreira, pude aprender com esses estudantes, imagine quem está chegando agora como Perlua, como Hillary, como tantos e tantos que estão aí no chat agora, Érica, que estão dando seus primeiros passos na formação docente. E aí é exatamente isso que o PIBID faz. O PIBID tem essa capacidade de aproximar o futuro professor da licenciatura, aliás, do chão da escola. E quando ele chega na escola, acontece o seguinte, gente, ou você fica na profissão, ou você abraça, ou então você diz, não, isso aqui não é para mim. Por vezes aconteceu isso. Colegas que estavam lá no PIBID e seleções acirradas, e o camarada chegar a dizer, olha, eu não vou querer ficar aqui. Isso aqui não é para mim. E isso é extremamente natural, porque ninguém quer professores insatisfeitos na sua profissão. Porque quando a gente está insatisfeito em qualquer profissão, a gente não rende, a gente faz mal feito. A gente não quer saber da formação, mesmo que tenha a formação. Entende? Então, o PIBID ele é fundamental. Ele tem que acontecer na escola, ele tem que aproximar a universidade e a escola. Esse é o principal sentido. E aí eu acho que o porquê já está mais do que claro. E aí, para continuar a nossa conversa, né, eu chamo nada mais, nada menos do que Paulo Freire, né? Aprender a docência, não há docência sem discência, né? Ou seja,
há muitas interpretações de um texto como esse, mas, por exemplo, eu vejo pela ótica de que a gente, para ser professor, a gente precisa ser estudante, a gente precisa aprender, a gente precisa se colocar no lugar do estudante diário, que está sempre aprendendo, que está sempre trazendo uma questão nova. Eu já vi essa palestra do Carlos, ele já falou sobre isso lá em Monteiro, eu não quero ouvir mais o Carlos, mas Carlos tem sempre algo novo para nos dizer, tem sempre uma nova reflexão para trazer para a gente. Então, o professor, ele nasce do desejo de aprender para poder ensinar. E aí, aprender a docência com a docência é ver que o diálogo entre prática e teoria são a essência. Por isso que um dos ganhos do PIBID estão exatamente nesse sentido de aproximar escola e universidade, universidade e escola. Tá? E aí, como é que a gente se transforma? Como é que Érica se torna professora? A transformação do ser, ou seja, a aprendizagem, se dá pela prática, no convívio com o outro. Nós somos cognição, mas também somos seres sociais. Somos o biológico, somos o psicológico e o afetivo. Ou seja, Carlos Bino é esse conjunto, né, de dimensões que se entrelaçam para fazer Carlos Bino acontecer enquanto gente. E aí, como professor, a gente precisa também combinar dimensões, como o Lee Schumann coloca, né? Começamos por conhecer o conteúdo, como se dá seu ensino e como ele faz parte do seu lugar no currículo. E aí eu percebo que o PIBID ele consegue, através das suas atividades, misturar essas dimensões, fazer com que os estudantes percebam essas necessidades do se tornar professor. Por exemplo, aqui em Monteiro, a gente trabalha sempre em 3 estágios. O primeiro estágio é formação. A gente tem que trabalhar com a teoria, a gente tem que aprender, tem que ler os textos principais. E quando a gente sai da teoria, a gente vai para onde? Vai para a escola, vai observar o professor trabalhando, vai aprender com os que já estão lá, com os que têm mais experiência do que nós, vai refletir sobre a dialética entre teoria e prática dentro da escola. E aí, claro, tem o próximo passo, que são as intervenções, são as oficinas, são as ações concretas que acontecem dentro do PIBID. E aí é aquela coisa do tal do planejar, é a coisa de preparar a aula, de encarar o público, de despertar vocações que a gente nunca imaginou que tivesse. Entende? Ou de dizer assim, olha, isso aqui não é para mim. Como eu já disse, é perfeitamente normal. E aí, onde é que entra os laboratórios, né? E eu não trouxe poesia para esse slide, mas eu trago algo que para mim é poesia. Entre laboratórios, Carlos Eduardo Oliveira, 2023. Teve uma coisa da fala de Carlos Eduardo que eu espero que vocês tenham prestado atenção, que é quando ele diz assim, gente, existirão tantos laboratórios quantas pessoas queiram fazê-los. Porque cada laboratório constrói a sua identidade a partir das pessoas que estão fazendo esse laboratório, das instituições que estão fazendo esse laboratório. Laboratório pode ser uma disciplina, laboratório pode ser um depósito, laboratório pode ser um espaço de vivência da licenciatura. E aí, a nossa reflexão em relação ao PIBID e o laboratório é exatamente o que nós vivemos hoje na prática. Há 10 anos atrás, Carlos, eu falava da minha experiência como professor que trabalhava no PIBIDs, que orientava 20, 30 bolsistas, e que nós, por exemplo, nos reuníamos no laboratório, usávamos o material do laboratório que a gente tem para planejar as aulas, a gente tomava emprestado aquilo e tal. Só que 10 anos se passam, é muita coisa na vida da gente. Por exemplo, hoje, nesse momento, em Monteiro, eu não estou com as disciplinas de laboratório. Então, tem pessoas tocando o laboratório. Mas todo santo dia, Carlos Eduardo, Fernando, eu recebo mensagem de residentes, pibidianos, dizendo assim, Zé, estou precisando dos sólidos geométricos. Eu posso ir lá buscar? Aí eu digo, pode, o laboratório é da gente, chegue lá, peça a chave ao vigilante, que geralmente fica com ele, pegue o material, use o material, depois devolva e coloque no mesmo lugar onde você encontrou. É o self-service da pedagogia,
do ensino de matemática aqui em Monteiro. Então, eu poderia fazer toda uma discussão teórica aqui a respeito de como o PIBID se encontra com o laboratório. Mas eu estou trazendo para vocês exatamente o lado prático disso, que é o PIBID servindo-se do que tem no nosso laboratório, mas, ao mesmo tempo, dando vida ao laboratório. Porque nenhum dos laboratórios que Carlos Eduardo citou ou estudou vive sem funcionamento. Nenhum dos laboratórios, até mesmo o depósito, quando as pessoas não usam o depósito, ele perde sua razão de ser. Então, o laboratório se nutre do PIBID, assim como o PIBID se nutre do laboratório. Os dois se ressignificam, tá? Então, eu deixo aí para a gente debater, é isso, porque a gente quer ouvir o povo, né, Carlos? Isso. Professor Zé Luiz, muito boa. Olha aí, professora Fabiana Júlia, nossa futura gestora. Perfeito, professor. Novo alerta que é preciso que a formação de professores esteja com professores. O que vemos é que o PIBID alimenta e retroalimenta licenciandos e professores. Fabiana Júlia, que fala Que perfeita. boa reflexão. Maravilha, maravilha, é isso mesmo. Vamos juntos, vamos trabalhar. Isso. E agradeço também a fala de professor José Luiz, que, de uma forma bem lúcida, né, procura colocar sobre o que Carlos Eduardo também já tinha falado, mais um olhar formativo e uma experiência que viveu antes e está vivendo agora, e de forma bem particular, ele faz um encontro desses dois momentos e alerta para um futuro, né? Então, que bom, né? Eu vou iniciar minha fala, olha aqui, Daniel Macedo. Eu, na última semana, precisei de alguns materiais do laboratório. Aí falei com o professor Carlos Eduardo. Ele falou a mesma coisa, ou seja, é o que está impregnado no nosso dia a dia, no nosso cotidiano de educadores, né? A gente tenta passar e tenta também retribuir em forma do estar com o aluno próximo da necessidade e mostrar o que é o papel do laboratório na formação. Eu vou pedir a Carlos Bino que coloque a minha apresentação. Ela também é rápida, é mais reflexiva. E que bom que eu fiquei por último aí da sequência desses dois gigantes, né, que discutiram tão bem, né, sobre o tema de laboratório e também do PIBID. E eu fiz eu coloquei para refletir, a partir do tema principal, né, um outro tema que se aproximasse e fizesse a gente pensar um pouco mais, né, sobre o programa PIBID e também o laboratório e a formação docente, né? E aí eu penso em olhar dessa instituição de ensino superior para a escola básica, né? Da escola básica para a instituição de ensino superior e dizer que esse caminho ele é possível, né? Tanto é possível que a gente vai pensar um pouco sobre ele. E nessa minha colocação, eu já penso em olhar algumas questões que muitas vezes a gente pensa que são básicas, né? Por exemplo, o que de fato seria o PIBID? Né? Por que existe o PIBID? Né? E, por exemplo, quais os objetivos principais do PIBID? Quem faz parte do PIBID e quais as funções do projeto PIBID? Né? E assim eu penso que o PIBID ele vem, de fato, para fortalecer essa formação inicial docente. Ou seja, nós temos os nossos alunos na licenciatura que precisa desse investimento do governo federal para que se possa trabalhar alguns pilares importantes da licenciatura, e eu trago
dois pilares que eu considero importante da licenciatura, que é a permanência na licenciatura e o êxito na licenciatura. E aí o PIBID ele vem como um programa que obviamente, até o próprio nome aponta, né? Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência. Não é a questão apenas financeira que vai dar essa permanência, essa estabilidade, mas é o fato de estar olhando, estar mais próximo do que ele vai viver na sua vida profissional durante um período razoável. Não é cerca de a gente quando finaliza a formação inicial, que a gente vai para a formação profissional, a gente fica lá basicamente a metade da vida da gente contribuindo. Eu acho que o fato de estar lá e contribuir de uma forma mais efetiva é olhar e trabalhar essa formação inicial no chão da educação básica. E aí eu penso que o PIBID ele traz essa melhoria, não é? Essa melhoria e também esse fortalecimento da permanência do nosso aluno e dos alunos que estão na formação inicial, né? Para que ele possa ter o êxito e também possa utilizar esses conhecimentos que são construídos a partir da convivência e da vivência do PIBID. E aí eu penso que vale a pena a gente refletir quais esses objetivos principais ainda do PIBID, para que a gente possa entender esses objetivos do próprio incentivo à formação docente, tanto sob o ponto de vista do nível superior, ou da formação inicial, quanto também para as contribuições para a educação básica. E eu acho que esse é um momento importante da gente valorizar o PIBID e dizer que esse programa veio e precisa continuar, porque ele tem uma função importante, tanto sob o ponto de vista da formação inicial, tanto sob o ponto de vista da educação básica. Né? E nessa perspectiva, ele cria essas oportunidades, essas vivências que o próprio aluno de iniciação, de formação inicial tem, que é contato com novas metodologias, contato com ambientes, feito o que o professor Carlos colocou, ambiente que vai fomentar essas metodologias, não é? Sob o ponto de vista de construção de instrumentos, de experimentos matemáticos, de sequências didáticas, para que você possa tanto nutrir uma formação inicial, mas também que você possa contribuir para a educação básica. E a gente contribui, feito o Zé Luiz, de que forma? Né? Zé Luiz colocou muito bem, né, na fala dele, a gente contribui, a gente também fazendo parte desse campo da educação básica, desse campo dos PIBIDianos, chegando lá, né, e aprendendo com aqueles alunos da educação básica, deixando um pouco do que a gente produziu e aprendendo um pouco do que eles estão lá vivendo. Né? E aí, por trás, temos também o que se coloca, esses, vamos dizer assim, quem faz parte do PIBID, né? E aí nós temos os supervisores com uma vivência enorme dentro da educação básica, porque eles estão lá no chão da escola e, de certa forma, eles contribuem com os licenciados sob o ponto de vista tanto de experiência como de uma recepção supervisionada, que eu acho que é uma coisa que a gente deve parar para refletir, é que os nossos alunos do PIBID, que estão na formação inicial, eles fazem parte do primeiro ao quinto período, ou seja, do primeiro ao quarto período. E eles não tiveram contato, não é, com o ambiente escolar, com a sala de aula, e precisa de um aparato para que se possa contribuir para essa formação desses nossos alunos. E aí se tem
um coordenador de área que pensa, não é, sobre a conjuntura dos elementos que são importantes de formação e chega à educação básica e também dialoga com os supervisores para que a gente possa recepcionar, receber, inserir esses alunos de uma forma mais tranquila, mas de uma forma que ele possa observar todo esse funcionamento do sistema de ensino, não é? E também observar esse funcionamento sob o ponto de vista do sistema didático, que é a sala de aula, que é aquele ambiente onde se emerge todas essas questões importantes da educação. E aí vale a gente elevar essa situação, não é? Vale a gente dialogar sobre isso, não é? Sob o ponto de vista desses pressupostos teóricos e metodológicos que devem ser discutidos e trabalhados no PIBID. E aí eu vi um laboratório que ele traz uma carga enorme, né, de contribuição. E aí eu ainda faço também algumas reflexões e até eu aponto, né, em que medida essas atividades, que muitas vezes elas surgem do laboratório, surgem de outros ambientes dessa formação inicial, essas atividades do PIBID, encontra eco na formação docente. Eu acho que é um elemento que a gente deve pensar sobre ele, né? E também colocar em prática, né? Chamando a atenção para os nossos alunos. E aí eu coloco essa dinâmica controle muito mais sob o ponto de vista de imaginar o PIBID como essa estrutura que caminha, né? E a gente vê que a IES, né, o IFPE aqui, que ele produz esse conhecimento científico nessa formação inicial, mas ele tem que oportunizar esses alunos a utilizar de uma forma que ele recontextualize todas essas situações em um ambiente diferente do que originou. O conhecimento científico está na IES, tudo bem, beleza. A gente discute, o coordenador de área está lá discutindo, a gente está lá fazendo suas considerações para que esse aluno ele possa ir para a escola. E na hora que o PIBID ele vai para a escola, a gente entende que é importante ele ser bem recebido pelo supervisor, não é? Que exista um certo diagnóstico, não é? A partir de uma atividade do PIBIDiano e que o supervisor ele possa dar luz a esses elementos, mas que essa luz, esse diagnóstico volte também para se dialogar. E eu acredito que essa reflexão, ação-reflexão, ela é um mecanismo importante para que se possa dialogar sobre PIBID, mas também que se possa dialogar sobre formação, não é, inicial docente. E formação docente também, né? Então, o IF ele é o berço também para se discutir, sob o ponto de vista dessa coordenação diária, a formação teórica e metodológica. Eu acho que o PIBID, o PIBIDiano, ele tem que ir com essa assistência para que ele não possa sofrer, sob o ponto de vista de questões que ele não tinha vivenciado antes e chegar naquele ambiente de educação básica e sofrer aquele choque de realidade. E aí vem também essa construção das atividades, que aí eu trago o elemento que é importante, que é tanto sob o ponto de vista do laboratório, ou também sob o ponto de vista do próprio supervisor. Volta para a sua escola e aí tem suas aulas, seus estudos na sala de aula, sua presença nesse sistema didático, não é? E aí volta para o IF, uma nova avaliação, uma nova tomada de decisões, o que é que vai melhorar, o que é que deve melhorar, o que é que reforça essa formação inicial docente. E aí esse ciclo ele se retroalimenta sob o ponto de vista de formação desse PIBIDiano, não é? E sob o ponto de vista de utilizar recursos que possam contribuir. E aí, Carlos ele traz muito bem esses elementos do laboratório. E aí o PIBID ele traz essas contribuições que eu acho que ela é muito, mas muito bacana. Ele permite
esse elo entre a teoria e a prática, não é? E aí, reforçando a ideia da própria dinâmica de produzir essas atividades e também de ir a esse local, que é o campo pibidiano, que ele possa trabalhar, não é? E trazer outros elementos. Ele insere esse futuro docente no campo profissional de forma supervisionada e coordenada. Isso é importante a gente dizer, que os PIBID, o PIBID, por ser vamos dizer assim, o início dessa formação inicial, ele não está desassistido. Ele promove também algo que é muito importante, que é a aproximação entre as instituições de ensino superior e o IFPE. Muitas vezes, as licenciaturas elas produzem conhecimento, né, utilizando fonte de coleta de informações à escola básica, né, e muitas vezes não procura essa escola básica para devolver suas pesquisas, né? Então, ela promove essa aproximação entre as instituições de ensino superior, que é o IFPE, com a escola básica, ao professor da escola básica, supervisor e também ao bolsista. E é um instrumento importantíssimo da construção da identidade docente. Ou seja, é necessário refletir sobre isso, sobre a prática desse PIBidiano e sobre o que deve melhorar e sobre o ponto de vista de onde vai melhorar. E possibilitam também a esses alunos a construção e utilização em sala de aula de diferentes metodologias. E aí eu trago também um outro elemento para a gente falar, que é o PIBID na formação docente. Ou seja, esse PIBID na formação docente, ele procura tornar atrativa essa formação de professores, tanto sob o ponto de vista de permanência e também do incentivo. A gente não pode deixar de lado o incentivo financeiro, porque a gente sabe que muitos que estão numa formação inicial, numa licenciatura em matemática, não é? Eles ainda não tiveram acesso ao primeiro emprego, não tiveram acesso a uma contribuição para que se possa pagar um transporte, um lanche, um almoço, para que se possa comprar um livro, para que se possa comprar um notebook, para que se possa auxiliar. Eu acho que mostra que é importante, né, esse investimento que se está tendo para a formação inicial dos professores. Né? E a gente pensa também sob o ponto de vista do currículo da licenciatura, pensando também no chão da escola, ou seja, o PIBidiano ele chega lá, ele traz muitas informações para que a gente possa, em algum momento, né, refletir sobre reorganização de PPC, né, e essas informações elas são ricas para a gente. Um outro fator que eu acho que não deve deixar de lado e deve refletir é pensar não apenas no acesso dos alunos à licenciatura, mas é necessário viabilizar essa permanência e o êxito na conclusão do curso. E o PIBID, ele ajuda nessa missão. Né? E até sob o ponto de vista de conhecimento, de construção de conhecimento, de metodologias que são necessárias para formar um professor de matemática que responda às demandas sociais. Por último, aqui eu trago uma reflexão de Pimenta, e até que eu retiro de algumas reflexões quando trabalhava com estágio supervisionado, né, que Pimenta aponta que a identidade docente ela se constrói, né, da reafirmação das práticas consagradas culturalmente e que permanecem significativas, né, mas que essas práticas que permanecem significativas podem ser ressignificadas também. Né? A gente tem exemplos até que foi dado pelo professor José Luiz e pelo professor Carlos Eduardo, de quão é importante a gente ressignificar a nossa prática em um ambiente diferente. E o fato de ressignificar é a gente olhar, né, para metodologias que possam auxiliar nessa formação e também nesse olhar para o sistema didático, para a nossa sala de aula. Né? O confronto também entre a teoria e as práticas,
da análise sistemática das práticas à luz das teorias existentes, da construção de novas teorias. Então, não adianta a gente chegar dentro da escola básica apenas com um instrumento para ser utilizado, mas adianta a gente refletir sobre de que forma esse instrumento vai contribuir para construir um conceito matemático. E aí, na hora que a gente diz de que forma ele contribui para construir o conhecimento matemático, o conceito matemático, a gente está implicitamente vendo que por trás desse nosso olhar existe metodologia, existem teorias que sustentam, né, esses conceitos matemáticos. E também, né, ele se constrói também pelo significado que cada professor, enquanto ator e autor, confere à atividade docente no seu cotidiano a partir dos seus valores. Né? Eu aponto esses elementos que eu acho interessante. Nós estamos chegando já ao tempo que a gente programou, né? E aqui eu desejo abraços a todos, até a próxima, mas vamos ainda dialogar um pouquinho com algumas perguntas que tiver aí no chat e tiver no YouTube, para que a gente possa discutir, dialogar um pouco. Tem aqui a nossa amiga Jeane Bezerra, né? Realmente, o PIBID é uma porta para a formação docente. Pena que esse tipo de programa não é estendido para todos, pois é uma experiência incrível de muito aprendizagem. Eu coloco, vou deixar, eu já falei agora um pouquinho, vou tomar uma água, para Carlos e Zé Luiz refletir sobre o que a amiga colocou aí. Jeane. Carlos? Eu ia tirar pau ímpar primeiro, né? Ah, é? Então, tudo bem, mas é isso, acho que já tá certa quando coloca isso aí, né? Onde a gente vê, onde a gente vivenciou. Eu consegui vivenciar, inclusive, no Instituto Federal do Rio Grande do Norte, né? Acabei entrando no Instituto Federal como professor efetivo no Rio Grande do Norte, né? E lá a gente tem, lá o PIBID é uma ação muito forte lá, né? Então, de fato é isso, é uma porta. Ela é uma porta. E não é uma porta que só serve para saída, né? A gente pensa em porta, qual é o sentido de porta que se dá, né? Já é muito, muito feliz, ela colocou aí, o sentido que eu quero que a gente olhe para essa porta para a formação é uma porta aberta, é uma porta de duas vias, é uma porta que entra e que sai, é uma porta de passagem, né? E é uma porta de passagem para a aprendizagem, do ser docente, né? Daquele que está na formação inicial e daquele que está na educação básica, nesse processo de desenvolvimento profissional, né? E a gente tem tantos teóricos que vão falar sobre isso, né? De espaços de formação, né? Mas o PIBID, de fato, é este que abre essa porta. Veja, são tantas portas, quando eu vejo esse sentido de porta, né? Não somente aquela que é aquele, mas o PIBID também abre uma porta para, né, o fazer na sala de aula, né, o ser professor e professora. Então, por meio dela, que de fato, os nossos alunos da licenciatura, alunos e alunos da licenciatura, acabam tornando-se docentes, né? Quando o Zé Luiz coloca, quando é que começa a formação docente, né? Era uma reflexão que eu já fazia antes, né, que ela começa bem antes da licenciatura, bem antes de você ingressar no curso de pedagogia ou no curso de licenciatura em matemática, né? Quando você é aluno, você já começa a pensar, né, sobre o ser professor, a avaliar um professor, avaliar uma ação metodológica, aí já começa o seu processo de formação. E o PIBID, como fortemente ele está configurado para isso, né? Para refletir sobre essa prática desse profissional que precisa ser cada vez mais trabalhada com cuidado, né? Obrigado, Jane. Boa colocação. Fazer só um comentário, assim, a fala de Jeane, ela é fundamental, porque ela pode ter algumas questões para a gente pensar. Por exemplo, eu poderia fazer aqui uma fala, dizer assim, mas além do PIBID, quais são outros programas que a gente pode pensar, né? Porque vamos dizer assim, não, o PIBID é um programa de âmbito nacional, então, de repente,
ele não consegue abranger todo o universo dos estudantes. Então, poderia ser assim. Porém, a gente tem que se perguntar o seguinte: além do PIBID, que outros programas de iniciação à docência nós poderíamos implementar dentro da licenciatura? Alguém vai dizer assim: Zé, mas já tem residência, tem PIBID, já está bom. Está bom? Quando é que está bom? Se a gente está falando de formar professores, se a gente está falando que lá na França o pessoal reclama da formação de professores, da ausência de formação de professores. Então, por que a gente pode se limitar e dizer que está bom? Como é que está bom se a gente tem cursos de licenciatura, principalmente nas áreas de ciências exatas, né? Matemática, química, física, biologia, que tem altos índices de evasão exatamente porque a gente não consegue atrair as pessoas para a nossa profissão, né? Então, além do PIBID, o que é que poderia ter mais? Ou então, como a gente pode garantir que o PIBID seja uma política que seja constante? Porque mesmo a gente sabendo dos ganhos que a iniciação à docência tem através do PIBID, por vezes o PIBID se vê ameaçado. Depende também do governo de turno, depende de quem entra, se simpatiza ou não, se quer gastar ou não dinheiro com esse tipo de iniciativa. Entendeu? Então, não só ser para todo mundo, mas pensar que outras alternativas tem e como fazer com que o PIBID seja também um programa que tenha uma certa perenidade. Claro, o PIBID foi criado em 2007, de lá para cá já vão ser quase 20 anos, né, de experiência, e uma experiência incrível. Eu não sou da corrente, por exemplo, eu fui do PIBID da CAPES por 10 anos. Eu não sou da corrente que acha que é tudo maravilhoso, que deu tudo certo, que não tem nada. Não, sempre, toda política pública merece avaliação, merece ajuste. Toda política pública merece isso. Nenhuma política pública é o céu. Mas a gente tem que reconhecer o papel, a diferença que o PIBID faz na vida de quem já participou do PIBID, né? Então, se a gente não consegue aumentar o PIBID para todos, que outros programas também a gente pode pensar, né? Então é isso. Obrigado, Giane. Giane que bom, né? Agora a reflexão é muito importante, porque eu penso que nós estamos vivendo um momento em que existiu agora há pouco, né, uma pesquisa em que mostrava que existe, de fato, uma escassez na formação de professores, ou seja, não é uma procura, não existe uma procura grande com relação a isso. E, além disso, né, existe a formação presencial e a formação EAD, né, que ainda tem essas outras facilidades, que é eu diria, outro tema a se discutir. Mas a reflexão que Zé Luiz traz, é importante existir essas avaliações para que a gente possa melhorar, ou que tipo de outros programas pode contribuir que seja também semelhante ao PIBID. Já existe o PIBID, tranquilo, existe a residência pedagógica, interessante, mas que tipo de outros programas que possam também outras instituições possam ser contempladas, que possa fomentar, porque eu acho muito importante a gente pensar que esse recurso, esse investimento que se traz para a educação, é um investimento que mostra no futuro o que nós vamos ter de professores ou então de docentes em sala de aula, né? E a área de exatas e a área de humanas aliás, licenciatura de forma geral, né? A gente nota que não é uma procura tão grande com relação a isso. Ô Fernando, para você ter ideia, a gente aqui na Paraíba, o PIBID-FAPESC ele vai crescer exatamente, vai surgir através da demanda que a gente tinha, por exemplo, de chegar a bolsa para estadual, entendeu? A gente já teve em tempos áureos, a gente teve 24 bolsas, mas a gente já teve também só 6 bolsas de PIBID, entendeu? Então, uma queda aí de 75% em relação de uma edição para outra. Então, o PIBID-FAPESC foi uma alternativa para que a gente pudesse suprir a necessidade das licenciaturas. E agora não, agora a gente está em outro contexto, mas a gente não pode ficar. Entrou um governo que quer fazer formação de professores, melhora. Entrou o que não gosta, piora. A gente tem que ter mecanismos para evitar isso, né?
também. Existe mais alguma pergunta, professor Carlos Bino? Aqui também, aqui no YouTube, no chat, né, tem outras pessoas que fizeram alguns comentários. Eu vou aqui colocar, teve a professora Fabiana Júlia, né, a nossa futura diretora, gestora, ela coloca, laboratório é o local de trabalho. Ah, que bom. Eu acho que laboratório é um local de trabalho. Essa definição de estudo é também o lugar do trabalho do professor e do trabalho de formar o professor. Ou seja, esse elo que existe, eu já faço minha colocação, ele é um elo que é como se fosse uma situação sine qua non para que se pudesse formar professores, tivesse um laboratório. É como se o laboratório também fizesse parte, né? Fizesse parte dessa formação de uma enquanto ambiente, enquanto produção de materiais, enquanto auxiliador, todas essas questões. O que é que você acha, Carlos? Pois é, eu acho que é fundamental enxergá-lo dessa forma, né? Como esse espaço de formação, é fundamental ver e pensá-lo assim. Né? O PIBID, eu estava olhando para o título da nossa mesa, né? E vendo que o foco não está no laboratório, o foco não está no PIBID, o foco tem que estar na formação docente. A gente tem que olhar para a formação docente. O que Zé Luiz coloca, né, que é uma ação, o PIBID é uma ação, a residência pedagógica é outra iniciativa para a formação docente. As ações do laboratório, sei lá, vinculadas às ações da curricularização da extensão, como, por exemplo, né, as ações que vão estar dentro dos currículos, dentro das componentes curriculares, pensando para a formação do professor, é uma ação que pode estar vinculada aos laboratórios ou não, né? Mas a gente tem que pensar exatamente isso aí, em pluralizar as ações, as iniciativas de iniciação à docência, as ações de iniciação à docência. Esse é o nosso foco central, né? O PIBID é uma delas e a gente tem que valorizar e estimular, de fato, elas. Analisar e julgá-las porque, de fato, elas precisam ser avaliadas como ações como políticas de Estado, né? Não somente de governo. Vem um, entra um e vem outro e modifica. A gente tem que pensar em ajustar essas outras ações que têm iniciativas, porque vêm e vão. Né? Essas ações a gente precisa estar sempre avaliando, julgando e definindo e pensando em outras. Né? A outra fala que eu estava fazendo era exatamente que elas têm que se retroalimentar. Né? Pegando a fala da professora, do comentário da professora Fabiana Júlia, né? Que vincula a nossa ação daqui. Né? Uma retroalimenta a outra. O Fernando também falou sobre a retroalimentação. Né? A gente tem que pensar naquele esquema que ele colocou, a gente tem que pensar exatamente nessa retroalimentação entre as ações de formação docente, né? Que uma alimente a outra. E isso faça com que a gente nunca pare de pensar em formação docente, né? Então a gente puxa o PIBID vem, traz suas ações, inclui laboratório, joga a residência pedagógica, entra nas componentes curriculares, desenvolve um projeto de iniciação científica, um projeto de iniciação à docência, um projeto de pesquisa, um projeto de extensão, e começa as múltiplas ações formarem multiplamente, né, esse docente necessário que a gente precisa ter. Tá? Então, acho que é pensar exatamente por aí. Fazer alguma colocação, professor Zé Luiz? Pessoal, nossa programação, nós colocamos para finalizar às 15h30, nós já estamos aí com 10 minutos, né, ultrapassando essa colocação. Eu coloco vocês para fazer a última fala, se quiser uma despedida aí para o pessoal, alguma outra, né? E aí eu finalizo, a gente finaliza aqui essa mesa redonda. Fique à vontade aí, Zé Luiz e Carlos Eduardo. Perfeito. Estou mais longe, né? Há controvérsias, mas, enfim. Gente, queria agradecer novamente a todos e a todas, agradecer ao IFPE
pela forma com que me acolhe sempre nessas atividades todas que a gente trabalha colaborativamente. Agradecer, em especial, as pessoas que estão diretamente ligadas com os programas de iniciação à docência aí. Vendo a fala do professor Fernando, eu vou assim ficando cada vez mais feliz, porque assim, eu conheço a história também do PIBID, eu vi o PIBID nascer aí no IFPE também, né? Então, ver esses avanços que Fernando coloca na fala dele são um exemplo da maturidade que o PIBID traz também para Fernando, para todo mundo que trabalha aí com iniciação à docência. Então, o PIBID forma o professor formador, forma o professor que está na sala de aula e forma o estudante que quer se tornar professor, né? Então, hoje também eu me sinto em formação com Carlos, com Bino, com Fernando e com todos vocês que vieram nos prestigiar, vieram debater conosco. Obrigado mais uma vez a Fabiana. E estamos juntos, vamos trabalhar, né, como sempre fizemos, né? Deixo um abraço bem forte. Feliz Natal, paz, saúde e muitas realizações em 2024. Vamos embora. Iniciação à docência juntos. Professor Carlos. Olha lá. Não sei quem está mais longe, né, Zé? Então, a gente tá pertinho, né? Acho que a gente está pertinho do outro. Então, vai fazendo isso, está tecendo essas conversas, a gente vai se aproximando mais. E se aproximando mais de todo mundo, né, que está aqui escutando, que vai escutar, que vai ver essa conversa mais para frente, né? Fico muito feliz em poder contribuir nessa discussão sobre formação docente, né? E que deve ir para além da formação inicial, né? O I, né, que está lá no PIBID, né? Além do institucional, é o iniciação, né? Mas eu quero pensar na formação docente. Nós, como o Zé Luiz muito bem colocou, nós estamos em formação docente, nós também estamos, né, em processo de formação docente. E é por meio dessas ações que nós também nos formamos, né? Então, não só o professor está na escola, não só o aluno que vai para a sala de aula, não só o professor que acaba supervisionando e orientando o PIBID, nós que estamos nesse processo de formação, também, como Zé Luiz nos colocou, como o Freire nos coloca, ao ensinar, nós também aprendemos. E aí, de fato, a gente aprende. Então, esse processo de formação também é para a gente, né? Como seres de informação, vamos utilizar esses espaços todos que são dados para que isso, de fato, aconteça com maestria, né? Vamos embora. Ok. Eu, particularmente, eu quero agradecer a Carlos Eduardo, porque sempre a gente faz um convite. Antes de terminar o convite, ele já pergunta, mas vai ser que dia, qual horário? E é o meu irmão Zé Luiz, que a gente já vem nessa luta também, né? Com o PIBID, ele já fez aí as considerações e disse que eu acho que foi em 2012. Ele já estava aqui, a gente já estava dialogando sobre o PIBID, teve uma mesa redonda lá no IFPE, eu acho que estava a professora Kalina, estava a professora Roseli, e a gente lá já fazia as primeiras reflexões sobre o PIBID, né, estruturando o PIBID, discutindo, dialogando. E aí eu quero agradecer também ao professor Zé Luiz, que ao receber o convite, ele também sequer pergunta, não, vamos embora, que dia vai ser? Bota tal dia, que tal dia é o dia melhor para mim. Né? Agradecer a participação de todos aí que estão no YouTube, né? Os pibidianos, tanto aqueles que estão lá vindo de Monteiro, que estão aqui do IF, aqui de Pesqueira, e também de outros que estejam aí participando, né? Agradecer também ao professor Carlos Bino, que sempre dá esse apoio a gente, não é? Eu agradeço de coração, não é? E aqui eu finalizo minha fala, não é? E digo que penso que a gente pôde contribuir um pouco mais sobre esse programa, sobre a inter-relação, sobre o programa PIBID, o laboratório e a formação de professores. Ok? Ficamos por aqui. Feliz Natal a todos aí. Um ano novo cheio de realizações, com PIBID, né, em 2024, com edital novo, para que todo mundo possa participar novamente. Isso é investimento e não é gasto na educação. Um abraço.